Com o aval do Palácio do Planalto, o governo promoveu-se uma movimentação nos integrantes da CPI do crime organizado. Foram retirados alguns parlamentares que votariam a favor do relatório do senador Alessandro Vieira e colocados parlamentares que votariam contra. Um dos parlamentares que votaria a favor e que foi retirado foi o senador Sérgio Moro. A Soane Guerreiro está lá com o senador neste momento e o senador vai conversar com a gente. Senador, muito obrigado pela sua entrevista exclusiva aqui, o Poder Expresso. Soane Guerreiro está lá com o senador. Senador, por favor, explique para nós o que aconteceu. Como é que o senhor acabou, o senhor que participou o tempo todo da CPI do crime organizado, como é que o senhor acabou sendo excluído da CPI nesse momento derradeiro de votação do relatório? Raquel, boa tarde a você, senador. Obrigada aqui pela entrevista. Então, a pergunta que todos querem saber. O senhor, inclusive, também, além do que a Raquel perguntou, soube dessa movimentação com antecedência? Olha, na verdade, o governo Lula, a base do governo Lula, provavelmente até com envolvimento direto do governo Lula, manobrando para transformar uma pizza a CPI do crime organizado. Estou na CPI desde o início, apresentei requerimentos de diligências, votei a favor de diligências. Tivemos uma grande dificuldade porque vieram decisões individuais de ministros do Supremo Tribunal Federal, como Gilmar Mendes, impedindo a efetivação de quebras necessárias de sigilo bancário e fiscal. E o ato último aqui, esse relatório que foi apresentado, muito contundente, do senador Alessandro Vieira. Eu acho que tem que investigar. Se tem fatos sobre suspeito, tem que investigar, tem que apontar aí os problemas. E, no entanto, o governo manobrou para substituir membros da comissão para buscar enterrar o relatório. Provavelmente esses membros da comissão vão votar contra o relatório do senador Alessandro. O que denota, que é o perfil real do governo Lula. Não quer investigação e quer jogar tudo para debaixo do tapete. Agora, senador, a gente tem um direcionamento ali do relatório em relação a esses crimes de responsabilidade que podem ser tocados aqui dentro do Senado Federal. O senhor acredita que, diante deste relatório, mesmo que ele não seja aprovado, é possível tocar algum desses pedidos de crime de responsabilidade aqui dentro do Senado? Até porque isso vai exigir também um aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre? Olha, eu até tinha algumas ressalvas em relação ali ao relatório. Queria discutir o relatório, apontar essas ressalvas, mas fui impedido por essa manobra do governo, que quer enterrar o relatório. No fundo, a gente vê hoje um país que tem gente acima da lei. A gente não consegue investigar, a gente não consegue apurar, e os órgãos que deveriam fazer isso não estão fazendo. É uma lástima para o nosso país, porque eu sempre tenho dito, olha, a lei está acima de todo mundo, seja do presidente, do senador, do deputado, mas também do ministro do Supremo Tribunal Federal. A CPI, com todas as dificuldades, estava fazendo alguma coisa, e agora ela foi mais uma vez impedida de chegar ao seu resultado final. Esse é o país do Lula, o país de um presidente que protege o filho de investigações e quer proteger todos os seus aliados de qualquer espécie de apuração. Raquel. Senador, além do Planalto, a gente tem relatos de que teve o envolvimento do líder do governo, Jacques Wagner, mas também teve o aval do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, o presidente do Senado, que também se recusou a prorrogar a CPI. O senhor tem relatos de que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, teria te dado o aval para afastar o senhor dessa votação final do relatório da CPI do crime organizado, o senhor e outros colegas? Não, quem fez essa movimentação foi o governo Lula, e aí tiveram o movimento do líder do bloco, que no caso o senador Eduardo Braga. Foi esse o movimento que acabou sendo realizado. Os ofícios estão lá, inclusive assinados para fazer a substituição. Eu particularmente fui pego de surpresa. Então o líder em nenhum momento falou com o senhor antes sobre essa mudança? Não, eu fui surpreendido com a mudança ali no painel. Uma pena esse tipo de manobra nesse momento, para proteger coisas erradas. Isso, a meu ver, que é o principal problema, porque a CPI só quer apurar os fatos. Se chegar à conclusão no final, não tem nenhuma responsabilidade, ok. Mas como é que vai trabalhar, por exemplo, um caso, transações do Banco Master com o tal do Fundo Arlim e com o resort do Taiaiá, por exemplo, que depois se revelou ser de propriedade do ministro Dias Toffoli. Essas coisas têm que ser apuradas. Não adianta varrer para debaixo do tapete, porque elas não vão ficar lá, vão gerar mais problemas no futuro. Apenas o que a gente defende é isso, esclarecer e apurar esses fatos. Infelizmente, o governo Lula agiu mais uma vez para impedir que o país saiba a verdade sobre esses fatos. Raquel. A nossa analista Basília Rodrigues tem uma pergunta para o senhor.
Oi, senador, tudo bem? Obrigada pela entrevista aqui no Poder Expresso. Pois é, pelo que a gente percebe, esse relatório vai ser rejeitado, né? E acabou a CPI do crime organizado. O senhor, que ainda tem alguns anos de mandato pela frente, acredita que caberá uma CPI do crime organizado 2, uma nova tentativa, depois do ano eleitoral, para que os senhores investiguem, então, as relações de ministros do Supremo Tribunal Federal com pessoas, a exemplo do Master, que estejam investigadas também, ou, enfim, ainda na tecla crime organizado. Vamos ter uma CPI do crime organizado 2? Olha, existe a Polícia Federal, que está conduzindo investigações. Está distribuído com o ministro André Mendonça, que tem feito um trabalho corajoso. Temos o Ministério Público Federal, tem o PGR. Esperamos também que essas instituições façam ali o seu trabalho. Tem que destacar que, de fato, por exemplo, o ministro André Mendonça tem feito ali um trabalho formidável. E a imprensa também tem apontado a todo momento vários desses indícios, desses problemas. O que não dá é a gente querer achar que as pessoas vão simplesmente esquecer esses fatos. A CPI era uma forma disso encontrar um caminho institucional que, infelizmente, foi coartado aí pela base do governo Lula, que não quer investigação. Raquel. Senador, o nosso analista Yander Porcela também quer fazer uma pergunta para o senhor. Senador, o senhor disse no começo da entrevista que tinha alguns apontamentos para fazer em relação ao relatório do senador Alessandro Vieira. Eu queria saber quais são esses apontamentos para a gente debater aqui com a nossa audiência. É um relatório complexo, mas eu tendo sido excluído ali da CPI, nem é o caso da gente falar nada. O movimento aqui mais vergonhoso do dia foi exatamente essa ação do governo que impediu o debate, um debate que é natural sobre um relatório, como foi lá da CPMI e do INSS, a gente tem pontos de convergência e tem pontos ali de divergência. Agora, tendo me tirado da CPI, o que eu vou denunciar é essa manobra do governo. Inclusive, eu vou voltar lá na CPI, vou falar o final, não sou mais membro, mas vou denunciar essa manobra vergonhosa do governo Lula, que depois fica posando aí para o eleitorado, dizendo que ele é a favor da apuração, que ele não tem nada a ver com isso, mas quando você vai ver na real, foi a mesma coisa que eles fizeram com a CPMI do INSS. Quando chegou no filho dele, no Lulinha, com suspeita de ter recebido a mesada do careca do INSS, eles atuaram para que o relatório não fosse aprovado. E apresentaram um relatório paralelo, um voto paralelo, que sequer falava não só no Lulinha, mas sequer falava no presidente do INSS, que havia recebido um mensalão, suspeito de ter recebido um mensalão. Então é a mesma coisa. Não querem que os fatos venham à tona. Agora, as pessoas já sabem, a imprensa já sabe, a imprensa está fazendo, a meu ver, um grande papel. Não tem como esconder esses fatos. Senador, eu sei que o senhor precisa retornar lá para a CPI. Só para a gente encerrar, a Natália Fruet tem uma última pergunta para o senhor. Oi, senador, boa tarde, obrigada por nos atender. O relatório fala em crime de responsabilidade quando cita o indiciamento dos ministros. Esse relatório, né, o relator, quando bota essa questão do crime de responsabilidade, é para, se caso, endossar novos pedidos de impeachment relacionados a ministros do Supremo, quer dizer, reforçar que isso possa ser usado nos pedidos que já tramitam aí na casa? O senhor tem essa interpretação também que algumas pessoas estão fazendo? Eu acredito que o desejo do senador Alessandro, como todos os membros da CPI, desde o início, era que os fatos fossem apurados na sua inteireza. Porque essa investigação acabou ficando, por conta da interferência de alguns ministros do Supremo, ficou pela metade. Então, quando a gente decretou, por exemplo, a quebra do sigilo bancário e fiscal do Fundo Arlim, veio uma liminar lá do ministro Gilmar impedindo. Quando foi decretado o do Maridit, da mesma forma, foi coartado. Então, o relator, acho que colocou no final essas questões no relatório para chamar atenção para o fato que a gente não pôde avançar e com base nos indícios ali existentes. Seria importante, a meu ver, que o Ministério Público e a Polícia pegassem esse relatório e continuassem esse trabalho a partir de agora, já que a CPI, infelizmente, não pôde continuar o seu trabalho. É isso, a meu ver, a avaliação. Não creio que exista aí, né? Ninguém acorda de manhã, o pessoal acha isso, né? Mas ninguém acorda de manhã pensando com desejo de gerar um conflito institucional, de gerar um conflito republicano. Apenas o que a gente trabalhou aqui foi para que os fatos e a verdade viessem à tona. Senador, muito obrigada pela sua entrevista.